Olá! Então vamos lá, pessoal, aprender mais uma aulinha sobre nitrilas. Então, as nitrilas é mais uma funçãozinha nitrogenada, né, formada por um composto CN, né, o C tripla N. Então, ou seja, eu a partir da ligação do carbono, eu conecto a minha cadeia principal. Nós usamos já muito, né, as nitrilas, né, que também são conhecidas como cianetos, no ácido cianídrico, né, que é um ácido que é um hidrácido, né, que nós estudamos lá na inorgânica, ok? Porém, a gente usa o termo nitrila, que é bem mais simples, quando a gente utiliza, né, esse composto em cadeias orgânicas. E só para vocês diferenciarem, quando nós temos o grupamento, então, nitrila, né, a C tripla N, conectado a um outro carbono, certo? Isso aqui é uma molécula, então, orgânica, que pode ter vários tamanhos aqui de cadeia para cá, né? Pode ter algum grupamento assim, onde tem o número CN, ok? Porém, se ele for um grupo inorgânico, nós teremos, por exemplo, um cátion, né? Por exemplo, se a gente pegar o cálcio mais o CN, nós teremos o cianeto, né, de cálcio, né? E aí deixa eu acabar de escrever aqui, cianeto de cálcio, onde ele vai ser realmente um composto inorgânico, ok? Muito bem. Então, para reconhecer as nitrilas, né, e para a gente dar um nome nas nitrilas, vocês vão ver o nome do hidrocarboneto completo, né, de origem, e depois seguido pelo termo nitrila. E na estrutura vocês vão ver o N tripla C e ligado a uma cadeia carbônica, tá? Talvez esse N não apareça, né, com as triplas ligações, apareça simplesmente NC ligado na cadeia carbônica, tá bom? Então, essa é a nomenclatura oficial da IUPAC, porém, igual a gente falou, vocês podem achar nomes de moléculas orgânicas com o termo cianeto, né? Nesse caso, o termo cianeto, ele vai estar adicionado, né, das ramificações e da conjunção aqui, o D, tá bom? Então, muito importante também na hora de contar os carbonos, né, que é o que nós vamos ver aqui. Então, olha só, se a gente for usar o termo da IUPAC, aqui para dar o nome nesse ácido, né, cianídrico, que nem a gente já viu, nós temos um carbono, não tem? Então, se temos um carbono, a gente pode chamar de metano-nitrila, né? Usando a nomenclatura da IUPAC. Podemos usar cianeto de hidrogênio, usando a nomenclatura usual de cianeto. Ou ainda gás cianídrico, ou ainda ácido cianídrico, se a gente for levar em consideração a função ácida presente na molécula, ok? Então, olha a diversidade de nomes, né, para a mesma molécula. Outro exemplo aqui é quando nós temos dois, né, no caso aqui, carbono 1 e carbono 2, né, na estrutura aqui da nitrila. Então, vai ficar etano-nitrila ou acetonitrila, porque o acetonitrila também é um nome usual, né, para o termo etano, ou seja, dois carbonos. Ou ainda cianeto de metila. Por que cianeto de metila? Porque aí esse carbono, né, faz parte do grupo cianeto, e aí só sobra esse grupamento aqui, então por isso que fica de metila. O mesmo raciocínio a gente usa nessa molécula abaixo. Então, se eu for utilizar a nomenclatura da IUPAC, aqui é o meu carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, but, ligação simples AN e nitrila, que é esse grupamento aqui, certo? Porém, se for usar o termo cianeto, esse C já pertence ao termo cianeto e só sobra 3 carbonos, por isso que fica cianeto de propila, tá? Então, tomem só cuidado com isso, porque se eu for para a nomenclatura usual, esse carbono é contado na cadeia principal. Se eu for para a nomenclatura, né, utilizando cianeto, o carbono faz parte do grupo cianeto, então eu só coloco, né, o restante da cadeia que está conectada a ele, tá? Como termo de ramificação. Um outro
outro termo que pode aparecer é as isonitrilas. Qual é a diferença, pessoal? As isonitrilas é quando nós temos, né, o nitrogênio fazendo mais do que 3 ligações, tá? Só que esse composto ele é muito instável, né? Ou seja, ele é pouco estável. E qualquer temperatura, né, qualquer leve aquecimento, aqui a gente chega até 250 graus, mas na verdade os aquecimentos favorecem a formação das nitrilas, então eles se convertem e formam as nitrilas, tá? Porque as isonitrilas são muito instáveis, ok? Mas elas existem, né? E a gente chama isso de isômeros, né? Que é um dos assuntos que nós vamos ver ainda em orgânica, tá bom? Com isso, as isonitrilas, elas recebem uma nomenclatura um pouquinho diferente, que são as carbilamina, tá? Então, na hora de colocar o nome, né, segundo aí o PAC, se vocês encontrarem uma isonitrila, nós vamos escrever o seguinte, colocar a ramificação mais esse termo no final. Então, vai ficar metilcarbilamina, ok? Então, a gente divide aqui e coloca o nome da ramificação. Porém, se a gente quiser usar o termo mesmo isocianeto, a gente vai lá e coloca isocianeto de metila, tá? Então, são os dois termos utilizados. Ou a gente usa isocianeto ou carbilamina, ok? E aqui é a mesma coisa, ó, a gente divide 2 carbonos, etil. Então, etilcarbilamina ou isocianeto de etila, ok? E para terminar, né, nós vamos conhecer os nitrocompostos, né? Os nitrocompostos, como eu já comentei, né, em outros vídeos, ele tem o nitrogênio também fazendo mais do que 3 ligações. Com isso, ele ganha essa carga positiva, né? E no caso, o oxigênio, ele está precisando de mais uma ligação para ficar estável. Com isso, acontece um fenômeno que chama ressonância, tá? E ele também fica uma carga negativa que fica fazendo uma troca aqui entre os oxigênios. E mais com menos, por isso que a estrutura no final a gente representa ela como uma estrutura neutra, tá bom? E para os nitrocompostos, nós também vamos ter compostos que a gente chamamos de alifáticos e de aromáticos. Então, aromáticos vão ter compostos aromáticos, como é o caso aqui do nitrobenzeno. Então, olha só, a gente coloca o grupo nitro na frente do nome da cadeia principal. A mesma coisa está representado aqui. Então, a gente tem um carbono, 2 carbonos, por isso que está etano. Ok? Aqui, então, a nomenclatura oficial, sempre a gente vai usar o prefixo nitro, indicando aonde ele está na cadeia, seguido da regra de hidrocarboneto de origem. Então, olha só, composto nitro numa cadeia de vários carbonos. Por onde eu começo? Pelo lado onde o nitro vai ter o menor número. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 e 7. Então, fica 3 nitro, né, o grupo 3 aqui, nitro está pendurado no carbono 3, hept 1,5, porque é os carbonos que estão com a dupla, de eno, ok? E esse composto aqui é o trinitrotolueno. Não sei se vocês lembram, essa estrutura é do tolueno, né? Se vocês forem também é o toluil, que é o nome, né, dessa ramificação, se ele tivesse como ramificação, mas essa cadeia seria o tolueno. Como esse tolueno está com 3 grupos, tá, do grupo nitro, ele vira trinitrotolueno, ok? Então, ele fica na posição, também outro nome que vocês podem colocar aqui é a posição 1 do carbono, tá? Porque tá que é o do metil, aqui seria no 2, 3, 4, 5, 6. Então, também vocês poderiam colocar os números na frente, né? Então, o TNT pode ser só trinitrotolueno, ou vocês podem aparecer como 2,4,6 trinitrotolueno, ok? E
Aqui, pessoal, tem um resumo, né, de todas as funções nitrogenadas que nós vimos. Então, nós temos as aminas, que são os agrupamentos somente com nitrogênio e hidrogênio, podendo ter uma substituição, ou seja, sem nenhuma é uma amina primária, com duas ligações aqui com o nitrogênio, nós temos uma amina secundária, e com 3 ligações aqui de nitrogênio, nós temos uma amina terciária. Né? Depois nós temos as amidas possuem o grupo carbonila, né, junto com o grupo amina, então vira uma amida, né? E essa amida também ela pode ter a cadeia carbônica maior, né, conectada ao carbono, ou ainda pode ter grupos que substituem esse hidrogênio. Depois nós temos a nitrila ou cianeto, que é quando o carbono faz uma tripla ligação com o nitrogênio, né, onde o nome oficial é nitrila. Depois nós temos a isonitrila ou a carbilamina, né, que é quando o nitrogênio faz uma quarta ligação, né, com o carbono. E por último, os nitrocompostos, onde também o nitrogênio faz uma ligação a mais aqui, só que agora é com o oxigênio. Ok? Então, esse é o resumo das funções nitrogenadas. Espero que vocês tenham entendido. E agora vamos fazer depois a próxima videoaula de alguns exercícios. Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada.